38 que começou, sabe? E até tem a segunda piloto do Brasil é daqui de Juiz de Fora. Recordar é viver, né? Que veio do Rio, fez pouso aqui para abastecer e para depois continuar até Belo Horizonte. Foi o primeiro avião que pousou em Juiz de Fora, foi esse aqui? Eu e meu irmão. Com que idade você tinha quando... Há 7 anos. E teve que pousar, porque o avião ainda não tinha um depósito de gasolina capaz de fazer o trajeto direto Rio-Belo Horizonte. Quando a notícia surgiu de fora, foi o reboliço, né? Mas ter um avião de fora, naturalmente, nunca tinha pousado. Aliás, o campo não era o campo que depois tornou-se oficialmente o campo. Com relação ao campo anterior, né, onde o Aeroclube se situava, que a gente chamava de Campo de Benfica, todos achavam que era um patrimônio do Aeroclube, mas não havia documentação, né, escritura, registro da área. E depois ficamos sabendo que essa área foi cedida para o Aeroclube, lá nos idos de 1938, quando foi fundado o Aeroclube, pelo Exército. E, de fato, essa área ficava entre duas unidades militares, entre o 4º GAC e a FEA, Fábrica de Espoletas do Exército. O Aeroclube era lá em Benfica. Hoje, no lugar que é o Aeroclube, tem uma escola militar, né, que eles fizeram na pista do Aeroclube, tem uma escola militar. E o Aeroclube funcionava ali. Era uma pista pequena, né, de grama, mas operava bem. É uma aerofamília, né? Não era bem o Aeroclube, era aerofamília. Ele era lá perto do RO hoje, entre a FEA e o RO. É Gramado, não era com pista asfáltica. Eu comecei a fazer as fotografias aéreas com esse pessoal de lá na época. E lá era gostoso, porque era o point de fora, era o clube. Tem algumas fotografias que mostram quando tinha alguma solenidade lá, o povo realmente ia para lá. E naquela época, você sabe que não tinha esses carros, era enfrentar mesmo ônibus. E até um Xangai, que passava lá do lado, né? Realmente, Juiz de Fora ia para lá. A gente tinha os hangares para guardar os aviões. Não tinha uma estrutura igual tem aqui, né? Era menor. E todo mundo queria visitar. Eles querem conhecer avião, entrar no avião. Eu tenho até uma fotografia que colocamos os aviões todos lá fora e deixa a moçada visitar. Claro que tem que ter com a segurança, né? Para acontecer desastre, né? Inclusive tem um filho meu, ele tinha 2 aninhos quando ele levei lá. Quer dizer, era tão gostoso que a gente levava os filhos para passar um dia no Aeroclube. Ele todo feliz da vida. E o contraste dessa fotografia é porque desse tamanhozinho e um polícia de 3 metros de altura. Né? Aí o avião no fundo. Eu fiz essa imagem para a história do Aeroclube, que era tão gostoso de frequentar. Olha, esses aqui eram, tá vendo? Examinador, Tio Viana, Dr. João Penido, Tão Level, examinador, tá vendo? No Paraninfo da turma. Aqui foi a Carolina, né? A primeira aviadora de Minas Gerais. Geraldo, Samuel Oliveira, instrutor Jaime Pinto. Esse aqui foi pai dele, meu avô, José Dutra de Oliveira. Aqui é Roberto Loreto, que deve ser pai do Loreto ali, né, pai? E doutor José Moraes. Então, mas um dos meus irmãos, que estudava em Viçosa, telefonou de noite
Nós estávamos todos na sala, eu, Julinho, mamãe, e a Lilina continua voando. Aí foi a mamãe, a Lilina, quer dizer, eu estava voando meio escondida. Olha! Mas depois ela concordou. O dia que eu recebi o brevet, eu chegava bem alto com o morro e estava lá embaixo do campo. Aí eu dava aquela grançada e posava. menina! Era ótimo. E esse é o Jaime, que era o instrutor dela. É o nosso Jaime? É, o Jaime. Os homens, quando saíam laxês, quer dizer, que o Jaime soltava, né? O aluno, quando estava em condições de voar sozinho, dava um banho de água apanhada assim no céu. Para não jogar óleo, porque os homens jogavam óleo. Aí não quiseram jogar óleo e vocês jogaram água. Porque meu pai foi piloto aqui, na segunda turma, foi em 1940. Então, eu voei com meu pai, eu era garoto, era pequeno. Tinha o quê? Tinha 7 anos, né? Nesse pepegão que tem aí até hoje, né? Aí entra o Roberto na minha vida, ficou mais difícil, porque quando eu não estava barriguda, eu voava. Mas para fazer 9 filhos, né? Acabou com a minha aviação. Nós começamos a ir para o Aeroclube, que era em Benfica na época. E aí começou o nosso interesse pela aviação. Daí a gente fez o curso. Eu demorei algum tempo porque, primeiro, interessante que no Aeroclube os aeromodelos quebravam muito porque era grama, igual aqui, né? Aí nós pedimos ao presidente da época, Eurico da Cunha Filho. O doutor Eurico era o presidente do Aeroclube, muito ativo. E ele, então, fez um contato com o prefeito, que era o Ademar Rezende de Andrade, que foi que fez o aeroporto aqui. O doutor Ademar deu um recurso para o Aeroclube, ou mandou as máquinas, não sei, fizeram uma pista para nós pousarmos com os aeromodelos. É uma pista circular. Tem até retratos da pista lá no Aeroclube. Foi inaugurada com a Esquadrilha da Fumaça, numa data de aniversário do Aeroclube. No início a gente era uma pista de pouso, né? Depois passamos a ser aeroporto. A Infraero veio para cá, aí começou a Infraero controlar isso. O acesso à pista passou a ser proibido, né? Tudo começou a ficar complicado. Antigamente você tinha acesso aos hangares, você chegava, as pessoas entravam aqui e ia lá do lado dos aviões, onde era um atrativo, né? Famílias inteiras. A gente não precisa nem falar, né, da atração que a aviação traz nas pessoas, né? Você vê, eu estou aqui esses anos todos até hoje, eu me encanto, né? Não tem jeito. Os militares começaram a ter interesse em retomar esse terreno deles. Então, o Ministério da Aeronáutica construiu aqui no aeroporto atual da Serrinha, chamado, né? Hoje ele chama Francisco Álvares de Assis, que é um dos fundadores do Aeroclube. Então, o Ministério da Aeronáutica fez o início desse hangar e disse que nós deveríamos realmente nos transferir para aqui. Aí foi lá para 1975, chegou lá, um dia nós estávamos lá no barzinho do Aeroclube, chegou o presidente da época, que era o doutor Zé Edgar de Castro Teixeira, e com um telegrama na mão dizendo, está aqui o telegrama do ministro da Aeronáutica, que chamava-se Araripe Macedo, esse ministro. E então aqui nós temos tantos dias para já mudarmos daqui para o aeroporto da Serrinha e usar aquele hangar. Ele falou, eu até pedi um prazo maior, porque nós vamos ter que dar um jeito de fechar o hangar. Aí nós pegamos um avião, viemos aqui olhar o que tinha aqui, tinha um buraco no meio do hangar assim, porque uma parte lateral
oeste ali do hangar, era um buraco, tem uma coisa de concreto, aí teve que ser aterrado, depois foi asfaltado ali para nós, o prefeito Melo Reis é que mandou asfaltar para a gente. Então é o seguinte, aí nós começamos a ver como nós íamos fazer, que nós tínhamos pouco tempo para poder sair, talvez 1 mês ou 2. Eu me lembro que o doutor Zé Edgar falou assim, Luizinho, você podia fazer um contato com o prefeito? O prefeito era meu sogro, o Saulo Moreira. Pediu o seguinte, pediu que fôssemos ao Exército conversar com o general comandante da 4ª Região Militar, que na época era sediado em Juiz de Fora. Aí marquei com ele, nós fomos, a diretoria toda, e o prefeito e o presidente do Aeroclube, ao general. Mas o general disse que não podia ajudar em nada o Aeroclube. Aí o prefeito falou, o que eu posso fazer, a prefeitura também não tem tanto recurso para ajudar nesse momento. Mas eu posso mandar caminhões, pessoas para trazer as coisas, para desmanchar lá. Eu posso arrumar alguma coisa para vocês. E ajudou alguma coisa, você entendeu? Para poder fazer a transferência. Aí nós cuidamos de vender o hangar melhor que tinha lá. E começamos a fechar esse hangar, que no início nem porta tinha. Os aviões ficavam lá, fechamos com tijolos em volta e não tinha porta, porque ficava caro fazer e não tínhamos recurso nessa época ainda. Entende? Então isso foi nos anos de 1975, nós mudamos em maio de 1975 para aqui, para o Aeroclube, para o aeroporto da Serrinha, né? E aí a aviação passou a ficar um pouco mais profissional. O aeroporto nessa época, ele era vamos dizer assim, era um campo de pouso ainda. Quem administrava o aeroporto praticamente era a diretoria do Aeroclube. Na parada de 7 de setembro de 1971. E a parada de 7 de setembro, o general, comandante aqui da 4ª Região, pediu ao presidente do Aeroclube que o Aeroclube fizesse uma demonstração com os aviões. Decolamos, eu e o João Vale. João Vale que está nas fotografias na frente ali. Quando nós chegamos na Rio Branco, lá na garganta de Lermando, o João Vale já passou no meio da garganta, sabe, baixo. Eu estava atrás, passei também. Eu vi que ele entrou na Rio Branco baixo, abaixo, no meio dos prédios mais ou menos, na altura, né? E nós passamos, a parada tinha parada do Exército, na Avenida Rio Branco, né? E nós passamos umas 4 vezes, e até no Bom Pastor, passava para o outro lado, voltava. A primeira passada nós passamos juntos, praticamente, que tem a foto. Depois nós passamos assim, individual. Ele passava primeiro, eu passava depois, mas a gente não estava mais voando juntos, porque um pega a turbulência do outro, né? Depois dessas passadas, nós voltamos lá para o Aeroclube. Para de 7 de setembro, na Avenida Rio Branco, ali perto da prefeitura, Parque Alto ali, e está lá. Não estava esperando ninguém sabia que ia acontecer isso. Senão eu ia posicionar melhor ainda e fazer mais de uma foto, né? Porque não dava tempo. Ele passou ali, não sei quantos por hora, mas e foi um susto terrível. Quando eu vi, pitou um negócio, foi realmente uma coisa assim, um momento feliz para mim. Quando eu vi, pum, já passou. Então, logo depois da gestão do doutor José Edgar de Castro Teixeira, candidatou-se o Omar Antônio Coutinho Ferreira. Eu formei uma chapa junto com ele, porque na época era presidente e tesoureiro que disputavam. Aí me convidou, vamos fazer uma chapa junto? Vamos fazer. Aí nós fizemos, e aí ganhamos. Não me lembro se teve gente que disputou com a gente, eu não me lembro. Mas ganhamos, e então fizemos uma gestão de 4 anos, 2 gestões, que ele é o presidente, né? Eu fiquei de tesoureiro, né? Então formamos muito aluno, começamos a formar alunos IFR também. Isso também deu uma dinâmica boa no Aeroclube, né? Eu já passei a figurar junto com o Maurício, que está, né? Ele me convidou para a gente formar uma chapa, eu não queria continuar mais e tal, ele quis assumir. Aí ele assumiu, ele ganhou a presidência, eu fiquei de vice dele 2 anos. Comecei em 85, saí em 95, né? Tinha a diretoria completa, né? Presidente, tesoureiro,
diretor de material, diretor social. Eu fiz porque eu tinha companhia para ajudar a fazer. Eles eram ótimos, muito unidos. Aí eu voei muito, eu vinha para cá sábado e domingo, fora durante a semana, mas sábado e domingo eu ficava o tempo todo aqui. O Aeroclube sempre foi para a formação de pilotos, desde o PP, piloto privado, piloto comercial. Depois ele saiu para as linhas aéreas. Aqui em Juiz de Fora funcionou, o aeroporto de Juiz de Fora funcionou algumas linhas. Nordeste, Rio Sul, depois a TAM. Finalmente depois passou para o aeroporto regional da Zona da Mata, lá embaixo. Nós tivemos uma boa ajuda do DEAFI através do Brigadeiro Adir. Ajudou em todas essas obras. Essas construções é o tempo normal, né? Foi durante esses 11 anos, praticamente. Foi a primeira unidade, depois a segunda unidade lá atrás, o hangar do lado de lá. Então foram obras que duraram praticamente 11 anos. O Maurício foi presidente aqui, foi um presidente também que essas construções todas aí foi na mão dele. E foi feito. Então, hoje está aí, né? Foi obra na mão do Maurício. Ele é que fez essas obras todas. Né? Tenho uma recordação muito boa aqui. Fui contratado pelo Aeroclube para fazer uma abertura fotográfica, esquadrilha de fumaça e tal. Maurício, meu amigo, falou: Dona, faz a cobertura para a gente? Tá bem, vou fazer. Vou dar de presente para vocês. Aí tem aqueles... Ali fora até passei, olhei para cima, subi lá na torre, lá em cima. E a esquadrilha tinha passagem. Eu estou aguardando, né? O Aeroclube lotado, né? E ainda funciona até hoje, quando tem, vem mesmo. Continua sendo o ponte, né? Aí eu estava lá, me posicionei bem, porque ele ia passar quase no meu nariz. Eu ouvi tchum, fazer. Aí subi, estou lá, posicionado. Aí chegou, já ia começar o voo. Estou lá até o horizonte para ver que hora que vai aparecer, porque né? A velocidade que eu uso na máquina é 1000. Então o avião para mesmo, né? Aí subi, estou lá em cima, bonitinho, tá? Aí chega lá embaixo, um pé, aqueles caras de polícia. Eu fiz de besta, não estou olhando não. Aí, o que foi? Desce. Falei assim, Aí começou, veio mais um. Aí estava de volta, tudo em polícia. Desce, você tem que descer. Falei assim, vocês sobem. Eu pensei, pô, eu vou descer a hora que eu vou fazer a fotografia. Aí chegou um tenente. O senhor vai descer. Eu falei assim, Aí foi filtrando. Aí foi gente, desce. Eu falei, não vou, moço. Aí eu falei assim, ó, tchau. Aí a pessoa, eu pam. Ninguém subiu. Eu tive que descer, depois que passou, desci. Aí ele, seu documento? Eu falei assim, não, peraí, velho. Aí chegou o Maurício, falou assim, não, está fazendo cobertura para aqui, para a gente aqui. Não, eu quero porque ele foi muito atrevido, aquele negócio todo. Eu falei assim, mas você está trabalhando e eu também. Para me fazer o trabalho, o registro, a história do Aeroclube, tem que fazer assim. Igual você faz o trabalho perfeito, eu também tenho que fazer o meu perfeito. Pegou minha carteira de jornal e tal. Tá bem, aqui tá. Depois devolveu, bobeira. Então é um fato que ficou marcado aqui, né? Eu dependia do Aeroclube, porque a gente, como faz essa documentação de histórias, né? Mesmo trabalhando na universidade, eu fazia fotografia aérea. A universidade deve muito ao Aeroclube, porque foi através dos pilotos aqui do Aeroclube que nós conseguimos documentar a história da universidade. Começou com Pasto até hoje. Quando eu aposentei em 91, deixei mais de 100 mil negativos
está no arquivo histórico da universidade, sobre a vida da universidade. Então, essa documentação dependia realmente do Aeroclube. O Aeroclube estava envolvido na história da universidade, como estava envolvido na história da cidade e tal. Dependia do Aeroclube para fazer essa documentação. O Aeroclube é uma peça, foi e é uma peça fundamental na documentação da história, do relevo de cidade, desenvolvimento de cidade. O Aeroclube faz parte da história. É a peça fundamental. Sem o Aeroclube você não tem hoje, tem o drone, tem satélite, tem o Google, mas sem o Aeroclube não tem jeito. Maurício conseguiu um convênio que vieram alunos Cabo Verde e mais onde? Cabo Verde teve mais, né? Teve mais. Formamos muitos alunos aqui de Cabo Verde. E do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. O Brasil inteiro tinha gente aqui. A manutenção muito boa, através dos mecânicos, o seu Adair. Ele foi um baluarte também do Aeroclube Juiz de Fora. Ajudou muito com um avião que ele lançava paraquedista. E ajudou muito na parte financeira do Aeroclube, fazendo voo panorâmico na região toda. O Aeroclube era convidado para ir às festas das cidades próximas aqui, Volta Grande e outras localidades. E ele sempre, com muito esforço, trazia sempre rendimento para o Aeroclube nos voos panorâmicos e lançamento de paraquedista, essas festas agropecuárias aí no Volta. Eu era menino quando entrei aqui, né? E não sabia o que eu queria na vida ainda. Eu não sabia, eu mal tinha tirado o 2º grau. Eu ainda faltava o 3º ano para tirar o 2º grau, lembro disso direitinho. E eu não sabia, tinha saído do quartel, não sabia. E o senhor daí meio que me puxou ali e falou assim, ó, eu lembro, vim para cá para lavar avião, para hangar, para ganhar dinheiro, ter um dinheiro. O senhor daí falou, patrão, faz isso de manhã e de tarde eu preciso sempre do menino aqui para me ajudar, fica me ajudando. E ele foi me ajudando e me ensinando. Volto a repetir, a trancos e barrancos. Eu sofri muito com burro, não sei o quê, me tapava ferramenta quando eu trazia errada, mas foi um aprendizado. E quando os anos foram passando, eu fui aprendendo mais e ele também foi ficando mais velho, foi tendo mais paciência. Aí quando ele viu, ele falou assim, poxa, eu vou te passar tudo que eu sei para você dar seguimento nisso aí. E foi ensinando, me ensinou muita coisa. A minha vida hoje profissionalmente é graças a ele. Porque mesmo eu estudei para tirar as carteiras e tal, mas o teórico é diferente do prático, entendeu? Muitos meninos aí tem as carteiras de mecânico e tudo, mas chega perto de um avião não sabe o que faz. Então eu comecei ao contrário, né? Fiz o prático primeiro. Então hoje eu chego perto do avião, sei onde fica o som do avião. Às vezes um aluno sai para checar um motor, o barulho diferente, eu falo, ó, tá uma panezinha de vela aí, eu tenho alguma coisa. Mas isso tudo eu aprendi com ele. E volto a repetir aquela história. Ele falou, ó, aprende a calar magnético. O magnético é tipo o coração do motor do avião, né? Você põe aquilo no ponto direitinho, o resto você vai procurando e vai achando. Mas sem dúvida, o senhor daí foi um pai para mim aqui. Dava esporro, mas também fazia bagunça. Falava, patrão, hoje é sexta-feira, vamos abrir um uísque aqui. Vou te ensinar a beber uísque. E era assim. A mesma coisa que acontece comigo hoje, acontecia com ele com mais glamour, né? Porque ele foi, além de mecânico, ele foi instrutor a vida toda, ele ensinava os outros a voar. Depois, com o tempo, ele falou, patrão, era muito difícil ter mecânico de avião. Então eu tinha na minha época que aprender, eu tinha que voar e aprender a mexer. Só que eu peguei gosto mais, já com a idade avançada, eu já estava gostando mais de ser mecânico do que ser instrutor. E foi onde que ele tirou as carteiras tudo de mecânico e virou mecânico-chefe, né? E ele falou isso comigo. Então, como ele formou muitos pilotos e formou mecânico e fez tudo, todo dia chegava um aqui, você vai trazer um uísque para você, não sei o quê. Então eu ficava admirado com aquelas coisas, igual eu falei do Itamar, né? O Itamar gritando no meio do pátio, ó, daí! Pô, o Itamar presidente da República, né? Eu tive contato com o senhor Daíra aqui apenas na minha fase de aluno. E um contato muito pouco, né? Porque eu era só o aluno, ele era o chefe da oficina. Então eu vinha, já tinha o meu voo, já estava agendado, eu fazia o voo, fazia o briefing, o debriefing, e depois acabava indo embora.
Mas eu convivi com ele aqui, conheço as histórias de ouvir dizer de outras pessoas. Infelizmente, quando eu voltei ao Aeroclube em 2010, ele já não estava mais no Aeroclube. Mas, como o Dr. Homero disse mesmo nessa entrevista aí, ele foi um baluarte do Aeroclube. Carregou o Aeroclube nas costas várias vezes, histórias dele aí tem várias, né? E ele era bem bravo, né? Mas ele amava o Aeroclube e entrou aqui menino e saiu daqui no final da vida, né? Então o Aeroclube deve muito ao seu Odair, muito. Porque várias vezes ele suportou aqui o Aeroclube, tocou o Aeroclube. É uma pena ele não estar aqui entre nós, que ele era uma enciclopédia, ele tinha histórias, e como ele viveu nos tempos mais remotos da aviação, né? Então ele me contava muito caso, muito caso. Na época só tinha avião que cabia uma pessoa aqui, né? Era um PA-20, eram 2 PA-20. Foi ele e um outro piloto aqui buscar um casal, eu não me lembro bem, mas acho que foi a Andrelândia, tinham recém-casados. E eles queriam vir para Juiz de Fora, né? Pelo de mel e tal, queriam vir de avião. Aí ficou combinado assim. Só que naquela época não tinha GPS, não tinha nada, era por carta. Então veio ele e o outro piloto, e quando vindo aqui, o outro piloto foi indo para a direita e ele foi indo para a esquerda. E ele falando pro outro piloto, é para cá, e o outro, não, é para lá, não, é para cá, e ficaram naquela. E ele, convicto que estava certo, veio na direção de Juiz de Fora e chegou aqui. E o outro se perdeu. No que ele pousou aqui, ele estava carregando o marido. Na hora que chegou aqui, cadê a minha mulher no outro avião? Olha, ele deve estar atrasado um pouquinho, mas ele vai chegar aí. E o cara, puto, não, roubaram minha mulher, eu acabei de casar e queria brigar, aquela coisa toda. E eram uns casos muito engraçados, eu morria de rir do seu Daí contando isso. E naquela época era assim mesmo, né? Era tudo mais difícil. O seu Daí, ele tinha, apesar da idade já avançada, ele saiu do Aeroclube com 84 anos. Ele tinha dificuldades, limitações da idade e tudo, mas a cabeça dele era formidável. Então, às vezes, eu ficava no avião mexendo, falava, seu Daí, eu já fiz isso e isso e não dá certo. Ele, patrão, vai lá, faz isso, isso e isso. Eu ia lá, era batata. Então, foi um senhor professor, e com isso a gente vai perdendo medo, né, daquilo. Aí você vê que, poxa, aquele avião... Lógico, a gente até sonha, chega em casa, você mexe no avião, depois você fica sonhando, será que eu me esqueci, será? Então, é aquilo. Mas hoje, até por causa dos anos, da experiência que a gente tem, a gente trabalha com bastante segurança, né? E nada melhor que ensinar a gente que o tempo, né? O tempo ensina. Comecei aqui no Aeroclube em 1982, comecei com o meu curso de piloto privado e voei aqui até 1985, fazendo meu curso. Depois eu fui para os Estados Unidos em 85, fazer o curso de piloto comercial e de voo por instrumentos lá. Aí morei nos Estados Unidos durante um ano, em 86 eu voltei para cá, já com a carteira de piloto comercial e multimotor e FR, e daí comecei a voar minha vida profissional aqui no Brasil. Em 99 eu participei como vice-presidente da chapa do Walter Loures, que foi um grande presidente do Aeroclube de Juiz de Fora, e por dois mandatos consecutivos ele foi presidente e eu fui o vice-presidente dele. E depois me lancei como presidente. Eu fui presidente num período inicial de um ano, porque naquela época as eleições não coincidiam com as datas de inauguração do Aeroclube. Então o DAC pediu que a gente fizesse, quer dizer, esse enquadramento para que os anos de eleição coincidisse com os anos pares, que foi o ano de 1938 que o Aeroclube foi fundado. Então eu tive um período inicial de um ano como presidente, e depois a minha segunda gestão foi uma gestão normal com mais 2 anos. Então fiquei durante 3 anos como presidente do Aeroclube. E nesse tempo também eu fui checador, fazia o cheque dos alunos, né, do Aeroclube, e foi um período durante a minha gestão que a gente tentou fazer muito pelo Aeroclube. Como eu comecei aqui como piloto privado e voltei depois para trabalhar aqui como piloto comercial, né, em Juiz de Fora, voando outras aeronaves, eu sempre quis retribuir para o Aeroclube aquilo que eu consegui daqui, que foi a minha formação como piloto. E esse foi um dos motivos que me levou a ser presidente do Aeroclube. Porque com a experiência que eu já tinha, com a vivência que eu já tinha dentro da aviação,
E a minha intenção era trazer para o Aeroclube alguma coisa de positiva que eu achava que iria contribuir. E acho que realmente teve algumas fases, alguns acontecimentos muito bons que foram gerados. O Aeroclube passou por uma mudança boa naquela época, um acréscimo de volume de mão de obra na oficina que funcionava. A gente reformou todos os prédios do Aeroclube, o hangar, os alojamentos, o prédio da secretaria, foram todos eles recuperados, quer dizer, foram feitas obras de recuperação. Então a gente conseguiu assim, entregar para a próxima gestão um Aeroclube um pouco melhor daquilo que eu peguei quando a gente iniciou. As pessoas que frequentavam o Aeroclube tomavam o Aeroclube como sua casa. Então, eram todos amigos, era muito difícil ter alguma desavença pessoal dentro do Aeroclube. Então, a gente vinha para o Aeroclube nos finais de semana, principalmente, para poder confraternizar. As pessoas vinham para encontrar, para bater papo, contar suas histórias, e era muito bacana isso. Isso trazia, assim, para o Aeroclube uma sensação de segunda casa para cada um de nós que frequentava o Aeroclube naquela época. Nós organizamos um evento que foi chamado de Voa Minas. Foi um evento que atingiu, assim, teve um público enorme da cidade e até de fora, porque houve uma publicidade bacana em cima dele, houve uma divulgação boa. Nós trouxemos várias aeronaves de fora para fazer apresentações aéreas, como sempre teve no final a Esquadrilha da Fumaça, mas além da Esquadrilha, tiveram várias outras atrações individuais que fizeram um sábado e o domingo naquela época muito animado, todo mundo gostou. E fizemos depois um segundo evento do Voa Minas, que também repetiu da mesma forma. E aí depois a gente saiu da administração, quer dizer, aí mudou um pouco o perfil disso tudo. Né? O Voa Minas foi assim o ápice das nossas festas aviatórias, né? Todos fizemos festas, mas o Voa Minas foi muito bem estruturado, essa festa que o Valtinho fez. O Walter Loures, ele assumiu o Aeroclube, sei que, hein? 2000? Foi 2000, talvez até 2004, né, Fernando? Porque ele ficou também 4 anos, geralmente. Depois ficou também 4 anos, de 2004 a 2008. Depois do Fernando entrou o Pinho, 2 anos, comandante Pinho, ficou 2 anos de presidente. E depois do Pinho entrou o Velmen Daibert, ficou também 4 anos. Foi então que aí eu já não participei das outras diretorias a partir do Velmen, eu não participei mais, o Fernando não participou mais. Aí entrou o pessoal do paraquedismo, né, com presidência, depois entrou o Lopardi, né? E terminou a minha gestão, o Aeroclube passou por algumas dificuldades e eu acho que realmente eu senti muito. E aí eu chego no Aeroclube e vejo a situação real. Só para você ter ideia, o Aeroclube de Juiz de Fora tem 20 suítes, que eu chamo de suítes, era um hotel de trânsito, ele foi construído com essa ideia, mas que são de muito boa qualidade. E tinha alunos aqui que nunca sentaram no avião, tinham pessoas, não eram nem alunos, pessoas que vieram de Cabo Verde, de Moçambique, Macau, que nunca tiveram sentado dentro de um avião, morando aqui há 4 anos de graça. Isso tudo eu acabei. Eu acabei com as hangaragens baratas. Tínhamos hangaragens aqui que em dinheiro de hoje, 2020, a R$180. Isso você não acha uma vaga de garagem no centro da cidade com esse preço. Então eu fiz uma avaliação de tudo isso, fiz um inventário, e aí a gente começou a rever todas essas situações para a gente poder fazer dinheiro para dentro do Aeroclube. Em junho eu já tinha uma renda no Aeroclube, entre aluguéis das suítes, as hangaragens, que a gente fez revisão, aluguéis aqui de espaços da entidade, eu saí do 0 para 20 mil, 25 mil reais aí de renda. E aí começamos a negociar
todas as dívidas com todo mundo. E eu tive a felicidade, graças a Deus, depois de 4 anos de trabalho, 2 mandatos iniciais, porque depois ainda fiquei mais 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, eu tive a felicidade de sair daqui do Aeroclube com todos os compromissos honrados. Quando eu venho aqui hoje com a administração atual que está sendo feita, eu me orgulho de ter participado de uma época passada que eu acho que foi a base para poder chegar onde chegou hoje. E hoje eu vejo que a administração do Lopardi está de parabéns. Hoje na presidência está o Lopardi, um excelente administrador também, buscou recursos para o Aeroclube. Hoje nós temos praticamente 80 alunos, voando praticamente 600 a 700 horas por mês, que é um recorde para o Aeroclube Juiz de Fora. Então o Aeroclube está em boas mãos, a nova diretoria. Eu sempre participei da gestão do Douglas, sendo como instrutor, sendo como coordenador, e na última gestão dele eu estava como vice-presidente. Então foi uma coisa que quase uma continuidade do processo que ele já vinha implantando, a gente quase que implantou isso junto. Eu dava suporte a ele no que ele precisava na parte operacional e ele fazia a parte administrativa. Então a gente conseguiu, através da figura do Marcos, que virou administrador do aeroporto, algumas parcerias para poder fazer o Aerofest, que a gente fez em 2018, fez em 2019, fazer o Burger Fest, fazer o Harley Days, criar essa interação entre o público e o Aeroclube, né? As pessoas têm por costume já, por cultura em Juiz de Fora, frequentarem a área do Aeroclube, é como se fosse um ponto turístico também da cidade, né? Você pode vir aqui nos finais de semana, você vai ver que tem sempre aqui famílias, crianças, pessoas sentadas ali no restaurante, usufruindo da área e do ambiente aqui, que é muito agradável. O Aeroclube, ele disponibiliza aí hoje para o público o voo panorâmico. A gente tem 2 modelos, 2 modalidades de voo panorâmico, que é aquela com piloto e um passageiro e aquela com piloto e 3 passageiros, né? Até 3 passageiros. Então, e aí os valores são distintos para cada aeronave e a gente oferta isso daqui todos os dias da semana, todo final de semana, bastando a pessoa que tiver interesse ou entra no site do Aeroclube ou pode ligar para o Aeroclube fazer um agendamento. É mais uma opção turística que tem a cidade e essa oferta pelo Aeroclube. O primeiro Aerofest a gente ganhou quase que numa surpresa, né? Um dia eu cheguei no Aeroclube e tinha uma ligação do Comando da Aeronáutica dizendo que a Esquadrilha da Fumaça havia sido designada para fazer um atendimento ao aniversário do Aeroclube. A gente nem tinha pedido nada. E aí foi um corre-corre, né? Como é que a gente organiza? O que precisa ser feito? Poxa, a última apresentação aqui que foi feita pelo Aeroclube tinha sido em 2002 com o voo a Minas, se eu não me engano. E aí começamos a tratar isso, levamos isso à Secretaria de Desenvolvimento e Turismo lá, e a gente foi criando isso, e quando estava tudo pronto, a gente teve a greve dos caminhoneiros, né? E aí a esquadrilha resolve por cancelar o evento com a gente naquela data, a prefeitura também resolve que seria, e realmente foi a melhor opção, porque ficamos naquela situação que hoje a gente está quase que vivendo uma situação parecida, né? Por causa da pandemia, mas ninguém tinha combustível, ninguém tinha como sair de casa, não havia, né? Foi uma coisa atípica também, e isso foi em 2018. E esse evento estava marcado para maio, e aí a gente conseguiu reagendar e realizar ele em agosto de 2018. E foi uma festa fantástica, né? Veio a esquadrilha, vieram alguns aviões que ficaram expostos no pátio, o público, como era a entrada, era franca, no sábado e no domingo prestigiou o evento, principalmente no domingo com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. A gente teve aí mais de 40 mil pessoas naquele evento, naquele primeiro evento. E aí ficou um gostinho de quero mais, né? E com esse engajamento e com todo essa visualização que foi feita do Aerofest,
E como a gente não teve nenhum evento problemático durante todo o processo, ficou essa vontade de que teria que ser repetido. E conseguimos de novo repetir o evento em 2019. E aí, poxa, com todas as melhorias que a gente podia implantar para de 2018 para 2019. Né? Vieram mais aviões, teve mais engajamento da iniciativa privada, tivemos exposições de carros antigos, conseguimos trazer uma feirinha artesanal para poder ajudar a socializar esse pessoal que trabalha com artesanato. Então vieram as cervejarias que montaram área gourmet, hamburguerias artesanais. Foi uma festa muito interessante. Retorno da esquadrilha, apresentação, e aí superamos 60 mil pessoas aí no segundo ano, que foi outro evento fantástico. E aí em 2020 a gente não conseguiu mais realizar o evento porque foi um ano atípico aí para todo mundo. Então em 2019 a gente também realiza um evento que a gente tinha feito em 2018, que era o Harley Days, que a gente fez dentro do hangar do Aeroclube, que também foi um grande sucesso. E a primeira edição aqui no aeroporto do Burger Fest, que também teve uma aceitação muito boa. Os eventos de segurança de voo que ocorrem no Aeroclube estão previstos no nosso Manual de Gerenciamento de Segurança Operacional, da gente demonstrar a cultura de segurança de voo e segurança operacional para os nossos diretores, alunos, associados e a comunidade aeronáutica. Então a gente sempre é brindado aqui com alguma palestra do CENIPA, pelo menos uma vez, 2 vezes no ano, eles enviam pedidos, solicitações para virem ministrar esse tipo de palestra. E além dessas palestras, a gente também tem aqui o nosso gestor de segurança operacional que dissemina a cultura de segurança. A gente tem outras empresas aqui também que vêm falar sobre segurança operacional, padronização, treinamento, e isso eleva o nosso nível de segurança, né, o nosso nível de atenção com relação à nossa operação. E isso reflete na nossa operação. Se você parar para pensar que em 2019 a gente voou mais de 10 mil horas e não tivemos nenhum incidente, isso é o reflexo dessa cultura de segurança operacional que o Aeroclube tem por disseminar a todos. De 2010 a 2019, um aumento expressivo em horas de voo. Isso é reflexo do que foi feito no Aeroclube no período também, né? Revitalização da estrutura, novas propagandas, parcerias com universidades, aquisição de novos aviões, arrendamento de outros aviões, investimento em novos simuladores, rehomologações de cursos, né? Algumas coisas que estavam um pouco paradas durante gestões anteriores. Isso foi sendo revitalizado, isso trouxe o benefício equivalente, né? Então a gente teve esse crescimento justamente porque teve um investimento. A partir daí é uma coisa natural. O aluno vai vir, a gente vai começar a atender, tem uma capacidade maior de atendimento. É claro que existe um tempo de maturação para o aluno se formar piloto. Não dá para criar um piloto da noite para o dia. Existe um tempo que ele precisa percorrer aí para se formar, mas dentro da medida do possível, condições meteorológicas, sempre respeitando a manutenção das aeronaves, a gente conseguiu atender aí bastante gente nesses últimos anos. De 2016 para cá, todas as aeronaves que estão em voo hoje no Aeroclube e as que ainda estão sendo reformadas para entrarem em voo, elas foram adquiridas nessa gestão, ou minha ou do Douglas. Agora em 2019, a gente fez 2 aquisições de aeronaves, foi um Cherokee 140 e um Tupi 180 para compor a frota para o curso de piloto comercial. Antes da gestão minha do Douglas aqui, quando o Douglas assumiu principalmente, os simuladores de voo do Aeroclube eram os modelos que eram doados pelo DAC. Em 2010, lá tinha um ATC 810 e um ATC 710, se eu não me engano. Era um monomotor e um multimotor. Esses modelos foram descontinuados pela ANAC. E então a gente teve que fazer aquisições de novos simuladores. Hoje a gente tem 4 simuladores de voo aqui, sendo 2 de multimotor
e 2 de monomotor, sendo que um desses de monomotor, ele é um simulador do Cessna G1000, né, que é uma nova tecnologia de navegação aplicada às aeronaves. Os alojamentos que tem hoje já existiam, eles só foram renovados, melhorados, né? Os hangares já existiam, foram renovados, melhorados. Então tudo isso foi feito em infraestrutura. Foi criado um salão de jogos, mas o espaço já existia. Uma nova sala de briefing já condizente com a realidade de mais alunos, né? A gente tinha uma sala de briefing antigamente que até 2018 que atendia no máximo 3 alunos. Hoje a gente tem uma sala que atende 15. Sim, a secretaria, antigamente ela era uma sala grande, ampla e aberta. Hoje a gente dividiu em setores, setorizou ela para ficar até mais fácil a organização de documentos. O Aeroclube, há muitos anos atrás, lá na sua fundação, né, 1938, 1940, você pode, com esse documentário a gente buscou muita história do passado do Aeroclube. A gente identificou que no passado essa formação prática era feita em turmas, né? Vinha uma turma, fazia aquela turma de piloto privado, aquela turma de piloto comercial, e isso se perdeu no passar dos anos. E ficava uma coisa assim, que o aluno comprava essas horas de voo para fazer o curso e ele ficava disponível para vir quando ele queria, então a gente não conseguia criar nem um cronograma de início e de fim, né? Então tinha aluno aqui que às vezes levava 5 anos, comprava o pacote todo, mas ficava 5 anos aí para fazer a sua formação, e outros que queriam terminar em 3 meses, 6 meses, mais rápido. Então ficava uma coisa muito difícil de você fazer uma gerência disso, gerência de escala, e aí em tempos de maior demanda a escala era mais cheia, as pessoas começavam a reclamar porque não conseguiam agendar. Em tempos de baixa demanda a escala ficava muito vazia, os aviões acabavam ociosos. Então, para a gente organizar toda essa parte, a gente iniciou um projeto no início de 2020, junto com o Senai, que estudou e otimizou todo o nosso processo de formação. E a gente conseguiu criar o sistema, que é o que a gente está implantando agora aí, inclusive no meio da pandemia, que é turmas. X alunos por X aeronaves, com X instrutores, que está dando uma certa previsibilidade para o treinamento. O aluno consegue manter uma consistência de voo, voa pelo menos 2 horas de voo por dia no PP, 3 horas de voo no PC, né? Ele já sabe quais são as missões, ele já tem que vir com tudo planejado, porque o sistema é bem dinâmico, não dá tempo dele não ter o voo de amanhã já planejado e pronto. E ele também cria para ele uma data de início e de fim previstas para que ele inicie e acabe. Isso cria uma economia para o Aeroclube, né? Porque a gente consegue, com a entrada de novos alunos, já programar em qual turma do ano você já consegue escalonar isso, já saber qual é a sua capacidade de formação, quanto você pode absorver de aluno, para você não absorver aluno acima da sua capacidade, e você sabe que você consegue otimizar essa produção entre quantos alunos eu posso efetivamente ter de PP, quantos alunos efetivamente eu posso ter de PC, e criar essa previsibilidade das turmas com um tempo adequado, tanto para caso haja problemas de meteorologia, caso haja problemas em manutenção de aeronave, não estar fisiologicamente bem para o voo naquele dia e ter que cancelar o voo e remarcar. Isso antigamente causava um problema grande na escala. Hoje a gente consegue gerir isso bem, né, e manter a previsibilidade das turmas.